Gancho. Você já imaginou acordar antes do amanhecer, respirar o ar frio de uma cidade inteira que parece estar presa em um inverno permanente, enquanto o som de sirenes macabras mistura-se ao estalo dos motores que simplesmente se recusam a funcionar? Imagine filas que se estendem por quilômetros, postos de gasolina vazios como deserto, e o cheiro metálico de gasolina que nunca chega. Neste cenário, mais de 10 milhões de pessoas têm a água da gasolina escorrendo pelos dedos, enquanto outra parcela de 30 milhões sente o tremor de uma nação que não consegue mover seus próprios braços. Como pode um país que detém um dos maiores reservatórios de petróleo do planeta se encontrar tão impotente? E se este desespero silencioso for apenas a primeira camada de um desastre que se revela a cada minuto que passa? A crise de combustível na Rússia não surgiu como um simples tropeço. Ela é um veneno que se espalha pelos veios da economia. Nas áreas do Extremo Oriente, motoristas aguardam na calada da madrugada, sob um céu carregado de nuvens cinzentas, enquanto em Crimeia ocupada surgem cupons de gasolina que lembram os tempos da União Soviética, trazendo à tona memórias de racionamento e falta de escolhas. No Noroeste, multidões irritadas batem na porta de postos que abrem por apenas 60 minutos, na esperança de conseguir apenas 10 litros, a quantidade que alguns consideram um milagre. As instalações atingidas não são depósitos menores, mas refinarias, estações de bombeamento e terminais de carregamento, cujas paradas simultâneas cerram o mercado interno e as exportações. Quando esses nós críticos, províncias centrais, cidades industriais, corredores portuários e oleodutos, são atingidos, o efeito dominó ultrapassa a simples falta de combustível e paralisa toda a logística, transformando o impasse em uma paralisia que se estende por 11 fusos horários, do extremo siberiano aos confins do Cáucaso. Gancho, e se enquanto milhões lutam para encher seus tanques vazios, o enxame de drones cortasse o céu de Moscou como um bando de abelhas enfurecidas, desencadeando explosões que reverberam até os bairros mais protegidos da elite russa? O som de motores de helicópteros se mescla ao crepitar das explosões, enquanto o cheiro de fumaça queimada invade os luxuosos corredores de Barvika e Rublioka. Em 22 de setembro, ao entardecer, os sinos de sirenes ecoaram pelos portões do Kremlin, anunciando que o conflito já não era apenas uma sombra distante na TV, mas uma realidade crua bem diante das janelas dos cidadãos. Como pode um exército que se vangloria de sua invulnerabilidade ser atingido por 26 drones abatidos, mas ainda assim deixar fogos consumindo edifícios em Kranagorsk e destroços espalhados em Struginino e Nenchinovka? Será que a tempestade que se forma nos céus de Moscou pode quebrar a fortaleza que o poder pensa ser impenetrável? O ataque aéreo não foi um ato isolado. 9 áreas diferentes da capital foram visadas simultaneamente, num plano que lembrava a precisão de um relógio suíço, porém com a brutalidade de um trovão que rasga o silêncio da madrugada. As explosões não só sacudiram as periferias industriais, mas também perfuraram as torres de vidro de Moscow City, onde a elite administra finanças globais, e as residências blindadas da classe dominante. Aeródromos internacionais foram forçados a fechar as portas. Vanuco, Sheremetyevo e Samara suspenderam todos os voos, deixando milhares de passageiros à mercê de salas de espera geladas, enquanto aviões tinham que desviar para aeroportos menores como Kazan e Nizhny Novgorod, que também impuseram restrições de embarque e desembarque. Mesmo as linhas de defesa aérea, compostas por custos de bilhões em sistemas S-400 e Panzer, falharam ao permitir que ao menos um UAV chegasse ao coração da capital, provando que o escudo imaginário de proteção havia se tornado, na prática, apenas um embaçado reflexo de vulnerabilidade. Gancho, quando a própria força motriz de uma nação se transforma em seu ponto fraco, o que resta para sustentar um conflito que já consome energia, recursos e, sobretudo, a confiança da população? O som de bombas cai sobre o asfalto quente, o cheiro de gasolina queimando entra nas narinas dos que ainda tentam reabastecer, e o frio da incerteza se instala nos quartos de hospital onde as ambulâncias lutam para encontrar combustível suficiente para chegar às vítimas. Em meio a tudo isso, agricultores do sul, no auge da colheita, veem seus tratores imobilizados por falta de diesel, enquanto os supermercados de Moscou já enfrentam filas para o pão, reflexo de uma crise que começou nos tanques e acabou nos lares. Será que a Rússia conseguirá ainda manter seu império energético quando até o sangue que alimenta suas veias está se esgotando?
A cada noite, ao som de explosões distantes e ao olhar para as luzes apagadas nas cidades, surge a pergunta que não tem resposta fácil. Até quando a máquina de guerra russa vai aguentar o peso de duas crises que se alimentam uma da outra, enquanto o mundo observa apreensivo o desmoronar de um gigante que acreditava ser indestrutível? A resposta ainda paira no horizonte, entre nuvens de fumaça e o eco de motores que não conseguem mais girar. A crise enfrentada na Rússia apresenta dois rostos distintos. De um lado, uma escassez silenciosa e profunda de combustíveis, paralisando colheitas, ambulâncias e fábricas por todo o país. De outro, uma explosão súbita de conflitos com drones ucranianos atingindo o coração de Moscou, desafiando a impressão de invulnerabilidade do Kremlin. Esses eventos não são isolados, mas sim partes de um mesmo cenário que ilustra como a máquina de guerra de Putin se desmantela tanto internamente quanto externamente. A grande pergunta é: quanto tempo mais essa guerra pode ser sustentada se um gigante energético não consegue abastecer seu próprio povo? Recentemente a Rússia, conhecida como um dos maiores produtores de petróleo do mundo, viu sua segurança energética se transformar em uma crise sem precedentes. O entulho de confiança se despedaçou quando os ataques de drones que começaram no final do verão, atingiram constantes regiões, expondo de forma dramática a vulnerabilidade do país. A visão de longas filas de pessoas à espera de combustível nas estações de gasolina tornou-se uma nova realidade. Em lugares como Primor, os cidadãos formavam filas antes mesmo do amanhecer, um retrato doloroso de tempos soviéticos. Em setembro, uma explosão de segurança e ansiedade tomou conta de Moscou. Na noite do dia 22, sirenes, explosões ensurdecedoras e incêndios atingiram os portões do Kremlin. Para milhões de moscovitas, a guerra não era mais um pesadelo distante vislumbrado pela televisão, mas uma realidade brutal se desenrolando diante de seus olhos. Drones ucranianos sobrevoavam a cidade, atingindo simultaneamente várias áreas, incluindo locais onde vivia a elite russa. Enquanto o chão vibrava com explosões, a mensagem de Kiev ecoava: se atacarem nossas cidades, atingiremos suas fortalezas mais valiosas. O pânico gerado por esses ataques paralisou a infraestrutura da capital. Os drones foram avistados em várias localidades, e o efeito dominó dessas investidas lançou um manto de insegurança sobre a população. O transporte aéreo foi drasticamente restringido, e milhões de passageiros se viram presos em terminais de aeroportos, esperando por voos que nunca chegariam. O impressionante protetor aéreo da Rússia, com seus sistemas de milhões de dólares, não foi capaz de impedir que mesmo um único drone alcançasse alvos estratégicos. A bolha de segurança em que Moscou se encastelou estourou dramaticamente, revelando a fragilidade da segurança do país, exposta a uma guerra que agora bateria na porta dos mais ricos. Enquanto os céus de Moscou queimavam, o abastecimento de gasolina continuava a secar em todo o país. A escassez de combustível não é apenas um inconveniente para os motoristas, mas um indício alarmante da paralisia de toda uma nação. A vida cotidiana foi desencadeada em um caos impulsionado pela falta de recursos. Neste panorama, a crise não é apenas econômica, é uma prova social severa que questiona a competência do governo. Se um país tão rico em petróleo não consegue dar conta do abastecimento de seus cidadãos, que tipo de gestão pode se esperar? A angústia provocada pela escassez é palpável. As pessoas formam filas intermináveis nos postos de gasolina, desesperadas por um pouco de combustível. E isso não é apenas uma crise conveniente, é uma onda de insegurança que propaga um ciclo vicioso de pânico e compra desenfreada. A incerteza gera reações irracionais, e aqueles que possuem tanques meio cheios correm para os postos temendo o que o amanhã poderá trazer. Neste cenário, um outro fenômeno surge: o mercado negro começa a dominar. Combustível armazenado de forma precária é vendido a preços exorbitantes. Isso não é apenas uma questão de fraude, é um risco considerável à segurança pública. A qualidade do combustível se deteriora rapidamente, danificando os motores e criando situações perigosas. A luta do Estado para controlar a escassez de recursos e combater esse mercado ilegal é um desafio constante em meio ao caos. A supply chain russa perdeu seu ritmo. Uma realidade um tanto sombria, onde cada minuto perdido nas filas se transforma em incremento de preços em outros lugares, e um estado de crescente descontentamento social nos empurra para um abismo de incertezas. Em uma nação que se orgulha de sua superabundância de recursos naturais, o silêncio e a escassez nos postos de gasolina falam mais alto que qualquer palavra.
A mensagem que chegou de Kiev a Moscovo foi clara: se você atacar nossas cidades, nós vamos atingir seus pontos mais ricos e protegidos. Essa ameaça intensificou o pânico na capital russa, paralisando toda a infraestrutura. Drones foram avistados em várias cidades, incluindo Ryazan, Saratov, Engels e Kazan. Para conter a situação, um plano de emergência foi acionado, resultando no fechamento dos 3 principais aeroportos internacionais de Moscovo, Vnukovo e Sheremetyevo, e Samara. Isso causou a suspensão de centenas de voos, deixando milhares de passageiros presos nos terminais, aguardando por uma solução. A situação tornou-se tão crítica que um voo de Dubai para Moscovo teve que pousar de emergência em Nizhny Novgorod, onde os passageiros passaram horas antes de conseguir desembarcar. Mesmo com um sistema de defesa que custou bilhões de dólares, a realidade se impôs. Alguns drones conseguiram alcançar os alvos mais sensíveis e a falência do sistema de segurança foi exposta. O famoso manto de proteção de Moscovo se desfez sob o barulho de destroços e o estilhaçar de vidros. Enquanto os céus da capital queimavam, a crise do combustível se tornava mais aguda em todo o país. O combustível se tornou como o sangue que corre nas veias de uma sociedade moderna. Quando esse fluxo se torna escasso, todos os órgãos começam a falhar um a um. A fila em frente aos postos de gasolina não é apenas uma questão para os proprietários de veículos. É o reflexo da vida cotidiana de um país que agora está em colapso. O que mais pode acontecer quando uma nação rica em petróleo enfrenta tal desespero? A tensão aumenta ao perceber que a crise não é mais apenas uma dor de cabeça passageira. Estamos diante de um período de incertezas que pode afetar todos. A pergunta que ecoa é: até onde esta crise levará a sociedade russa antes que a terra do petróleo e do gás não possa mais sustentar seu povo? A crise de combustível na Rússia já não é mais uma realidade exclusiva de Moscou. Agora se espalha como um incêndio, atingindo várias regiões e se tornando um grave problema nacional. Em meados de setembro, relatos sobre a escassez de gasolina e longas filas surgiram em áreas próximas ao eixo central, incluindo Ryazan, Nizhny Novgorod, Saratov e Samara. Fontes independentes afirmam que mais de 20 regiões enfrentam essa crise com grande intensidade. Para Moscou, essa realidade traz uma pressão ainda maior sobre os preços, à medida que o custo de manter a capital em uma posição privilegiada na fila de suprimentos aumenta. A agricultura foi a primeira a sentir o impacto. No auge da colheita, agricultores das terras férteis no sul do país enfrentam a falta de diesel para operar suas colhedoras. A impossibilidade de colher a safra a tempo não apenas resulta em falências pessoais, mas prenuncia filas de pães nos supermercados de Moscou nos meses seguintes, quando a escassez se torna crítica. Nos centros de distribuição, caminhões refrigerados, essenciais para manter os alimentos frescos, ficam parados tanto em armazéns quanto nas estradas. Isso implica não apenas em toneladas de produtos perecíveis se deteriorando, mas também em aumento exorbitante de preços nas prateleiras dos mercados, refletindo a crise na saúde pública. O sistema de saúde é um dos rostos mais trágicos desta calamidade. Embora as ambulâncias tenham prioridade para o abastecimento, a realidade nas pequenas localidades é distinta. Quando a gasolina se esgota em uma única estação, a decisão sobre qual emergência ser atendida cai nas mãos do chefe da estação, não de um médico. E assim profissionais de saúde que entregam medicamentos em áreas rurais, assim como enfermeiras que prestam cuidados domiciliares, deparam-se com o mesmo obstáculo da escassez. Não se trata apenas de atrasos, mas de vidas potencialmente perdidas. A logística, o coração pulsante da economia, está paralisada. Um entregador que passa metade do dia em uma fila de gasolina consegue realizar apenas metade de suas entregas, resultando em custos elevados para os negócios e atrasos para os clientes. Essa situação representa um colapso em cadeia, levando a uma severa interrupção na vida cotidiana do país. A crise que parecia restrita a um setor agora reverbera em todos os aspectos da sociedade. Como a população reage a essa pressão crescente? A escassez levará a um rompimento social irreversível? Esses conflitos internos se manifestarão como um fenômeno que poderá mudar o rumo da nação. Até aqui, sabemos que o abastecimento de combustível na Rússia virou um pesadelo que atinge não só os motoristas, mas também quem depende da chegada de remédios e atendimentos de emergência. Ambulâncias, enfermeiros e entregadores enfrentam filas intermináveis e a sombra da escassez ameaça vidas. Mas, você já se perguntou o que acontece quando até a engrenagem econômica mais básica para na mesma velocidade? Imagine um entregador na cidade.
preso em uma fila de posto de gasolina pelo que parece uma eternidade. O dia inteiro escorrega entre seus dedos e, com isso, ele só consegue cumprir metade das encomendas. Para as empresas, isso representa custos adicionais que se transformam em preços mais altos para o consumidor. Agora, visualize um enorme caminhão betoneira que não chega a tempo numa obra milionária. O projeto inteiro para. No porto, caminhões que deveriam carregar mercadorias ficam parados, bloqueando um elo vital da cadeia global. Cada hora perdida em algum canto da enorme Rússia reverbera no bolso de milhares. A paralisação se espalha tão rápido quanto o som abafado de motores que se recusam a arrancar. Esse não é apenas mais um problema econômico, é um abalo social, uma ferida psicológica profunda. Para muitos russos que cresceram acreditando que seu país é uma superpotência energética, a visão dolorosa de um posto vazio é mais que um contratempo, é uma humilhação nacional. Se em uma nação cheia de petróleo e gás, o governo não consegue garantir combustível sequer para a sobrevivência cotidiana, o que resta para ele controlar? Esse clima de incerteza provoca surtos de irracionalidade. Mesmo aqueles que ainda têm meio tanque correm para os postos, temendo o pior amanhã, alimentando um ciclo vicioso de pânico e escassez. E como era de esperar, quando o sistema oficial vacila, o mercado negro se fortalece. No silêncio das garagens e porões, barris de combustível são armazenados às pressas e vendidos a preços exorbitantes, 2, 3 vezes mais do que o valor normal. Isso já não é apenas roubo, é um risco iminente de incêndio, explosão e danos irreparáveis aos motores dos veículos. O governo tenta agir, ao mesmo tempo em que enfrenta o monstro que ajudou a criar. A cadeia de suprimentos russa perdeu seu compasso. Cada ligação dessa gigantesca engrenagem está fora de sincronismo, e a nação sente o peso de um colapso silencioso, mas devastador. O que se esconde atrás das filas e das sirenes que não param de soar? Até quando será possível suportar essa tormenta que corrói a própria alma do país? A crise na Rússia apresenta duas faces opostas. A primeira é sutil e silenciosa, como um veneno que se espalha lentamente. Trata-se de uma escassez histórica de combustível que paralisou a nação, interrompendo colheitas, serviços de ambulância e a produção industrial. Já a segunda é explosiva e chocante. Drones ucranianos atacando o coração da capital, Moscovo, e expondo a vulnerabilidade do Kremlin. Esses dois lados da crise estão interligados, revelando como a máquina de guerra de Putin está sendo desmantelada por dentro e por fora. Como pode um gigante energético como a Rússia, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, estar incapaz de fornecer combustível a seu próprio povo? Os primeiros sinais de ruptura começaram a aparecer no final do verão, quando a Ucrânia intensificou os ataques com drones a infraestruturas críticas dentro da Rússia. Refino em Leningrado, instalações em Volgogrado, unidades de processamento no sistema do rio Volga e complexos de gás na costa do Báltico foram alvos estratégicos. Esses ataques não só causaram incêndios que duraram dias, mas provocaram um efeito dominó no fluxo logístico. Enquanto a Rússia responde com restrições nas exportações e intensificação de inspeções, os efeitos práticos são mais rápidos do que as decisões em papel. A paralisação de uma única refinaria impacta o tráfego ferroviário, o que reflete em toda a cadeia de distribuição de energia, alcançando cidades, serviços e até mesmo a saúde pública. Enquanto isso, filas intermináveis se formam nas bombas, e uma atmosfera de ansiedade se instala. A realidade é que, em um país rico em recursos energéticos, a incapacidade de abastecer os veículos e serviços essenciais se transforma não apenas em um problema econômico, mas também em uma questão de confiança e segurança. É um cenário caótico que abala a psique da população. Com o combustível se tornando escasso, as pessoas correm desesperadas para os postos, criando uma pressão que intensifica a crise. O mercado negro começa a prosperar, com combustíveis de qualidade duvidosa sendo vendidos a preços exorbitantes, colocando em risco a segurança dos veículos e das pessoas. As consequências dessa escassez vão além de um simples destino logístico, incluem um colapso econômico e uma crise de identidade nacional. E agora surge uma questão perturbadora: estamos diante de um colapso logístico ou do início de uma nova guerra silenciosa, onde a batalha se desenrola nas entranhas da sociedade russa. O que vem a seguir pode transformar não apenas o cenário político, mas também a essência da vida cotidiana em um país que sempre se viu como uma potência energética indiscutível. Um relâmpago de perguntas cruza a mente. Como pode uma nação que ostenta ser a maior produtora de petróleo do planeta estar à beira de uma crise que paralisa estradas,
Campos e hospitais? A Rússia vive duas faces da mesma tormenta. De um lado, um veneno silencioso, a escassez histórica de combustível que calou colheitas, freou ambulâncias e parou fábricas. Do outro, o estrondo dos drones ucranianos que choveiam sobre Moscou, destruindo casas luxuosas e derrubando a ilusão de invulnerabilidade do Kremlin. Mas a física falou mais rápido que decisões no papel. O fechamento da unidade principal da refinaria de Volgograd interrompeu o fluxo ferroviário que abastecia a cidade e sua frota de distribuição. Cada elo atrasado gerou pequenas rupturas que se espalharam por vastas áreas de geografia complexa, transformando o mero tropeço logístico em um bloqueio nacional. É só um engavetamento de carga, ou o primeiro ato de uma guerra silenciosa que a Ucrânia lançou nos vasos mais profundos da Rússia? Quando o petróleo refinado desaparece, não são apenas tanques que ficam vazios, são as linhas de frente, os aquecedores das casas e as máquinas das fábricas que perdem o ritmo. A refinaria de Karishi, às margens do Mar Báltico, viu seu núcleo de processamento parar ao toque da primeira explosão à meia-noite. Mesmo que o fogo seja controlado rapidamente, reiniciar segura e lentamente pode transformar dias em semanas, enquanto trens e armazéns são reprogramados e as entregas às províncias vizinhas se transformam em fila de espera. E então, na noite de 22 de setembro, o céu de Moscou se encheu de um som que não se ouvia há décadas, sirenes estridentes, explosões que rasgavam o ar e chamas devorando edifícios. Drones, alguns com a silhueta lembrando o antigo Yak-38, porém mais ágeis, atingiram 9 pontos diferentes da capital ao mesmo tempo, atingindo áreas de elite como Barvika e Rublioka, assim como as torres de vidro de Moscow City. O governo alegou ter abatido 26 unidades, mas o estrondo ainda reverberava nos corações de milhões que na manhã seguinte, acordaram sem saber se o próximo voo seria desviado ou se o próximo posto de gasolina teria gasolina suficiente para chegar ao trabalho. O efeito dominó foi imediato. Na zona rural do sul, tratores pararam porque não havia diesel para os colheitadeiras. O trigo ficou no campo, prenunciando filas de pão nas padarias de Moscou. Ambulâncias que deveriam ter prioridade, ficaram à mercê de gerentes de posto que decidiam quem receberia o último litro de combustível. Correios atrasados, obras paradas, caminhões encalhados nos portos. Cada setor da economia sentiu o pulso da escassez desacelerar como sangue que não circula. Mais de 30 milhões de habitantes sentem o impacto indireto, e 10 milhões sofrem diretamente a falta de energia. Mas a pergunta que paira no ar ainda não tem resposta. Até quando o gigante de aço e petróleo conseguirá manter a fachada enquanto suas veias internas sangram? A cada dia filas se estendem, o mercado negro surge com barris nas casas e o preço do combustível triplica. Enquanto a população, já acostumada a promessas de superpotência energética, enfrenta a humilhação de ficar à porta de um posto, aguardando o clique que pode nunca chegar. O futuro da Rússia está pendendo sobre um fio, e o próximo estalo pode mudar o rumo de toda uma nação. A crise na Rússia se desenrola em duas frentes distintas, mas igualmente devastadoras. De um lado, uma escassez histórica de combustível que afeta vários setores da vida cotidiana, e do outro, ataques de drones que colocam em xeque a segurança nacional da capital, Moscou. Mas como um gigante produtor de petróleo enfrenta uma crise de energia interna enquanto sofre com bombardeios externos? A situação em Volgograd não é apenas a de uma refinaria. É um ponto estratégico que conecta os corredores ferroviários e hidroviários do sul. Com os drones low-cost atingindo a região, o fluxo de produtos para o Mar Negro e cidades do sul foi severamente comprometido. O governador regional afirmou que os drones voadores e as explosões consecutivas mostraram, de forma contundente, a ineficácia do escudo de defesa, incapaz de impedir os ataques. As instalações em Sizin e Novokes, situadas na bacia de Samara, são fundamentais para o processamento pesado. No entanto, um dano significativo na linha de processamento primário em Sizin levou a uma grande paralisação. A manutenção se estenderá até o final do mês. Já em Novokes, a produção teve que ser reduzida, até mesmo chegando à completa parada. Se ambas as instalações não operarem simultaneamente, a região enfrentará uma crise de gestão de estoque. Quando as operações em saliva são comprometidas, não é apenas o combustível que falta, setores como plásticos e químicos também sentem os efeitos. Essa pressão de preço se estende a diversos segmentos, desde embalagens alimentícias até a construção civil. Ataques às linhas de carregamento de condensados na região do Báltico minaram a narrativa de uma rede de exportação inabalável.
O desvio de cargas para terminais alternativos só aumenta os custos de frete e seguros, enquanto os tempos de espera no mar se ampliam. Cada atraso corrói as receitas líquidas. Esse paradoxo resulta em uma diminuição da entrada de moeda estrangeira, ao mesmo tempo em que pressiona o orçamento interno a manter os preços estáveis nas bombas de combustível. Neste novo cenário, a pergunta que persiste é: até quando a Rússia conseguirá suportar a pressão interna e externa sem a energia necessária para sustentar suas bases? A crise de combustível se transforma em um termômetro da própria sobrevivência do Estado, desafiando a capacidade do governo de responder a uma situação que se agrava a cada dia. E agora, com os rumos da guerra avançando em direção à sua própria casa, quais medidas podem ser tomadas antes que seja tarde demais? A crise que assola a Rússia tem duas faces, uma lenta, invisível como um veneno que corrói o interior, e outra explosiva, que rasga o céu sobre Moscou. Enquanto filas intermináveis de carros famintos de gasolina avançam ao alvorecer, drones ucranianos voam como enxames de abelhas, derrubando bombas sobre os bairros mais protegidos da capital. O país que antes se vangloria como gigante do petróleo, vê seu próprio sangue, o combustível, escorrendo pelos canos, deixando hospitais, fábricas e colheitas à mercê da paralisação. Como pode um império que controla vastas reservas falhar tão drasticamente em alimentar o seu povo e proteger seu coração? Será que a máquina de guerra de Putin está à beira do colapso total? Quando o rugido dos motores desaparece, o silêncio na mesa do comandante não é apenas a falta de combustível, mas a perda de ritmo de toda a operação. Cada parada inesperada, cada linha de espera nos postos, transforma o plano de manutenção em um labirinto de incertezas. A frota militar, que em tempos de paz consome milhares de litros por dia, vê seu consumo dobrar em guerra, abastecendo tanques, veículos blindados, geradores de fronteira, caminhões-tanque e até o aquecimento dos abrigos. A escassez força o chefe de Estado-Maior a cortar treinamentos, encurtar exercícios e adiar deslocamentos, uma redução drástica no ritmo operacional. As rotas dos comboios mudam de forma constante, enquanto as ferrovias do sul e leste, principais artérias de transporte de diesel, são sabotadas ou paralisadas. A tentativa de compensar com furgões nas estradas expõe os carregamentos a alvos mais visíveis, ampliando o risco a cada quilômetro percorrido. Nos depósitos, o estoque diário de combustível despenca para níveis de apenas 2 ou 3 dias, um colchão que qualquer ataque surpresa ou tempestade pode romper, paralisando todo o calendário logístico. Em meio a esse caos, a pergunta que ecoa nas salas de comando é inevitável: como manter a frente viva quando o sangue que a alimenta escasseia? A resposta ainda está por vir, mas a próxima decisão poderá mudar o rumo de todo o conflito. Antes, vimos o quanto o deslocamento dos caminhões-tanque desacelerou, e as reservas diárias de combustível caíram a níveis perigosos, capazes de paralisar toda a logística diante de um só ataque ou temperatura extrema. Agora, com a chegada do inverno, a situação se agrava drasticamente. O combustível para aquecimento e abrigo compete ferozmente com o diesel usado no transporte e suprimentos. Isso não apenas limita as operações, mas muda a própria dinâmica da guerra. No campo de batalha, as unidades blindadas adotam uma postura cautelosa e mais estática. Motores permanecem desligados quando possível, e o comando precisa extrair cada gota de eficiência do pouco combustível disponível. Os aviões e drones gastos em missões voam menos horas. O emprego de drones de pistão no fronte fica mais estratégico, com foco em poucos e preciosos alvos. Essas mudanças podem não ser tão visíveis no calor da batalha, mas em poucas semanas o ritmo da guerra desacelera, e essa pausa revela uma vulnerabilidade fatal aos seus adversários. O combustível virou o calcanhar de Aquiles, não apenas militar, mas psicológico. Convoios atrasados, manobras desperdiçadas, longas filas de veículos parados. Tudo isso corrói o moral das tropas e enfraquece as decisões no campo. Dados indicam que a capacidade de processamento dos produtos petrolíferos pode ter caído entre 15% e 20% em curtos períodos, o equivalente a centenas de milhares de barris diários deixados de ser produzidos. Isso significa um déficit mensal entre 18 e 24 milhões de barris. Se considerarmos que cada barril vale entre 70 e 80 dólares, o impacto financeiro perde a dimensão, mais de $1 bilhão de receita perdida por mês, só na produção bruta. E isso sem contabilizar frete, impostos, seguro e descontos, que só aumentam a ferida aberta. Cada refinaria atingida não é apenas um atraso de dias para reparos.
cada incêndio redefine por completo os planos para toda a área ao redor, atrasando toda uma cadeia produtiva essencial. Por isso, quando dizem que a crise já está chegando às regiões centrais, não é apenas manchete, é o reflexo do caos na vida cotidiana de milhões. Cada falha, cada parada, ressoa como um aviso sombrio de que o gigante energético está de joelhos. Afinal, o que resta quando o sangue que move a máquina de guerra e a vida comum se esgota? A resposta pode estar mais próxima do que todos imaginam. Você está pronto para encarar essa dura realidade? Começando do ponto onde deixamos, cada refinaria que cai não significa apenas um dia de reparos, e cada incêndio força a reescrita de todos os planos ao redor da instalação. O primeiro sinal de colapso surge às 5 da manhã, quando o frio corta a pele e o rugido dos motores silencia nas bombas distantes da capital. Uma linha de carro se estende como serpente de aço, cada motorista segurando a esperança em um copo vazio de combustível. Essa fila, chamada aqui pelos operadores, transforma-se no termômetro da moral nacional ao cair da noite. Por que um país tão rico em petróleo ainda sente o estômago vazio? A resposta surge quando as reservas descem a níveis críticos, e a energia que alimenta a máquina de guerra começa a falhar. A própria frota de tanques, os geradores nos postos avançados, tudo aquece a pergunta: até onde chega a paciência do líder? Resumo rápido da cena anterior. A que virou o espelho da coragem russa, refletindo o medo crescente. Agora, a escassez atinge não só as ruas, mas também os corredores dos comandantes que reduzem exercícios, adiam movimentações e encurtam rotas para economizar cada gota. O cheiro acre da gasolina escassa se mistura ao vapor de concreto úmido, enquanto as luzes dos hospitais piscam de forma intermitente. Cada tentativa de reabastecer o fronte retarda-se, e a reserva diária de combustível cai para apenas 2 ou 3 dias, um buffer tão fino que qualquer ataque inesperado pode interromper todo o cronograma. E se essa vulnerabilidade se espalhar ainda mais, atingindo o coração do país? Um incêndio inesperado pode reescrever todos os planos para a região. E a fila que começou às 5 da manhã pode se transformar, ao anoitecer, em um verdadeiro bloqueio nacional. A pergunta que paira no ar: como fumaça sobre o horizonte, quanto tempo resta antes que a paciência de Putin se esgote completamente? O próximo movimento decisivo ainda está por vir.